Então essa é a parte 3 do vídeo. Eu vou explicar para vocês o passo 1, que eu coloquei aqui como se fosse a agenda de Satanás contra a igreja, os seus planos. E por que Deus permitiu certas coisas? Uma explicação rápida. Veja bem, o diabo não conseguiu impedir que as profecias da morte do Messias se cumprissem. Ele sempre tentou impedir que Jesus morresse. Sempre. Ele não conseguiu fazer isso, então ele quis confundir a parte da ressurreição. E ele sabia que ele não iria conseguir parar isso. Ele não iria conseguir parar a pregação em Jerusalém, porque primeiro tinha que ser pregado em Jerusalém. Claro, lá que estavam os judeus, os guardiões da Torá, lá que ia começar tudo. Jesus mesmo falou que a salvação vem dos judeus. Começa lá com ele e futuramente com seus apóstolos e discípulos, seguidores dos apóstolos, etc., até chegar nos gentios. O diabo sabia que ele não ia parar com isso, porque ele já sabia os planos de Deus pela Escritura. Ele já sabia que as nações iriam louvar a Deus, que as nações iriam se converter ao Senhor, que Deus iria tomar sacerdote dentre as nações, só que ele ia fazer o possível, até onde fosse possível, para enganar as pessoas ali. Aliás, se tem uma coisa que o diabo também tem, é fé nos acontecimentos que estão escritos. Ele também acredita que o final dele já está profetizado. Já está profetizado, não precisa do Apocalipse para esse entendimento. O final dele já está profetizado em Daniel, por exemplo. Todas as nações que ele dominavam iriam perder o poder e o poder ia ser dado para o povo santo. Mas ele iria fazer o máximo possível para tentar enganar as pessoas. O prazer dele é esse. Não é só porque o final dele está profetizado que ele vai deixar de lutar com o seu reino. Isso parece difícil de entender para algumas pessoas, mas para as pessoas que tentam imaginar o ponto de vista do inimigo e da raiva que ele tem e do ódio e tudo, não fica difícil de entender. Então o que ele fez? A pregação do evangelho começou ali em Atos dos Apóstolos, começou a pregar para os judeus, você sabe, muitos creram, 3.000 almas se converteram naquele dia, foram batizadas, e dali começou as pregações e começou também as perseguições. Isso está em Atos dos Apóstolos. Então o diabo começou a perseguir os judeus para que a pregação não fosse até os judeus. Mas ele de alguma maneira conseguiu fazer isso por um certo ponto. Ele conseguiu barrar o evangelho. Mas quanto mais ele perseguia, mais estratégias Deus dava para o seu povo. Alguns apóstolos passaram pela espada, isso tem em Atos. Pedro era perseguido, foi preso, mas ele não parava de pregar, nem João, nem Tiago. Então chega a certo ponto, Pedro foi o primeiro a levar a palavra para um gentil. Não foi Paulo, foi Pedro primeiro. Pelo menos, dentre os apóstolos, lá na reunião de Atos 15, ele registra que ele foi o primeiro a pregar para os gentios. Dentre os que estavam ali. Porque antes de Pedro, você vai ver que a palavra já estava chegando aos gregos, pela perseguição que teve por causa de Estevão. Os cristãos acabaram sendo espalhados e ali a mensagem chegou para alguns gregos. Mas Pedro foi oficialmente separado para trazer a palavra para Cornélio. E depois Paulo foi separado pelo Espírito Santo para levar a palavra para os judeus e para os gentios também. Quer dizer, para os gentios e para os judeus também, mas até certo ponto Paulo meio que desistiu dos judeus, está em Atos 18. Ele foi somente para os gentios, mas no final da sua carreira, ele como ama o seu povo demais, ele foi tentar novamente, lá em Atos 28, se comunicar com o seu povo. E mesmo assim, nas suas cartas, ainda ele mostra o amor dele para com o seu povo. Lá em Romanos 9 você vê isso. Pedro então ficou oficialmente separado para o evangelho da circuncisão e Paulo para o evangelho da incircuncisão. Há um só evangelho, há uma só fé, um só batismo, um só Deus, etc. e tal. Tem lá em Efésios capítulo 4. Mas o evangelho precisava ser pregado de duas maneiras para chegarem a uma só conclusão. Os circuncidados viviam de uma maneira e os incircuncisos que iriam se achegar ao Deus de Israel viviam de outra maneira. Os circuncidados não poderiam abandonar a circuncisão, ainda que recebesse a Cristo, porque seria blasfêmia do ponto de vista dos familiares que ainda não haviam crido em Cristo. E seria estratégia para eles continuarem a pregar Cristo. Por isso que Paulo também não deixava
as coisas da antiga aliança e ia para as festas, se possível fosse, ele queria estar no Pentecoste, se possível fosse, se não fosse possível ele não estaria e não seria transgressão da lei naquele ponto, nesse contexto. Mas seria transgressão da lei para qualquer judeu que não estivesse no dia do Pentecoste em Jerusalém. Então seria a porta aberta para o apóstolo Paulo estar no dia de Pentecoste em Jerusalém, porque ele poderia falar de judeus e gentios através das festas, através do poder que Deus estava fazendo ali entre os apóstolos. Pedro já foi separado para esse ministério junto com Tiago, mas a gente vê ali oficialmente Pedro para o evangelho da circuncisão e Paulo para o evangelho da incircuncisão. Os incircuncisos não precisariam se circuncidar conforme a lei mandava, participar de todas as coisas da antiga aliança conforme a lei mandava, para se achegarem a Cristo. Os que estavam longe eram gentios, os que estavam perto eram judeus. Mas ninguém estava no próprio Cristo. Os judeus estavam perto porque eles tinham a palavra da aliança, eles estavam ali perto do santuário, do templo. Mesmo depois que Jesus ressuscitou, ele determinou um tempo de transição das alianças para que a pregação chegasse na mente do povo e eles compreendessem o sentido de todas aquelas coisas que eles faziam durante anos, que era o verdadeiro sumo sacerdote que estava no céu. Jesus estabeleceu 70 anos depois da sua morte para que isso chegasse na mente do povo. Depois disso já não tem mais essa chance. Depois disso houve uma perseguição mais severa do que estava havendo antes. E nesse ponto aí nós vamos chegar com mais visão. Então, o diabo, olhando tudo isso, ele começou a complicar a situação de todos os lados. Primeiro, os perseguidores da fé não eram gentios, eram judeus. Eu separei aqui vários versos para mostrar isso. E como Paulo escrevia suas cartas, e Pedro, e Tiago, e Judas, sabe? Num tempo de transição das alianças, então tem textos difíceis de compreender se você não considerar essas coisas que eu estou falando. Eu tive que parar aqui que meus olhos estão começando a doer por causa da lâmpada, e meu nariz estava coçando. E você vai ver que quando a palavra começou a se alastrar, sabe, começou a chegar aos gentios, Paulo também tinha a missão, junto com Pedro e os outros demais, para que os gentios e os judeus que viviam vidas diferentes, mas buscando o mesmo Deus pela mesma fé e pelo mesmo Espírito, não ficassem em conflitos, porque o Novo Testamento não estava formado. O que tinha eram as cartas dos apóstolos em andamento, para se formar o que nós chamamos hoje de Novo Testamento, até vinha o Apocalipse. Mas o que eles tinham ali era a lei, o Salmo e os profetas. Na lei mandava fazer muitas coisas que Paulo falava que não precisava fazer mais, criando assim uma imagem. Satanás se aproveitou disso, usou a mente das pessoas desapercebidas, criando uma imagem. Satanás tinha até ministros de Cristo que falava de Jesus, etc. e tal, mas eram ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Então criou-se uma imagem que Paulo era um apóstata da lei. Então os apóstolos tinham que trabalharem junto para mostrar que isso não era verdade. Pelo contrário, Paulo, junto com todos os outros, estavam trabalhando para mostrar que o que Estevão pregava antes, bem antes de tudo isso, era verdade. Então você vê a brilhante mente de Estevão nisso daí, o que chegou a impactar o apóstolo Paulo. E aí, com várias lutas, com muitas lutas, sabe? A palavra de Deus passou para os gentios, as igrejas começaram a ser estabelecidas em vários lugares do mundo. Satanás continuou atacando as igrejas, né? Ele nunca parou com o judaísmo, ele usou primeiro o judaísmo. Mas depois que as igrejas se formaram no mundo, e isso era um plano de Deus para que o Apocalipse fosse recebido e entendido pelos gentios, que não poderiam compreender esse livro se não olhasse para a lei, para o Salmo e para os profetas, e para o cumprimento de muitas dessas profecias ali na vida de Cristo, pregada pelos apóstolos. Tendo Cristo esse plano na mente, ele também sabia que o diabo ia atacar a igreja por vários motivos, por vários ângulos, com várias estratégias, e Cristo permitiu que assim acontecesse, para que ficasse escrito e a gente conhecesse como Satanás trabalha. Entende? Então quando a palavra saiu de Jerusalém, já tinha alcançado muitos judeus. Lá em Atos 21 você vê que milhares creram, mas não todos, a maioria rejeitou. A própria nação, numa totalidade, rejeitou. Tinha milhares que creram, mas era a minoria, comparada com a nação de Israel. Então a palavra passou para as nações, os gentios receberam, na sua maior parte,
Eles aceitaram de mais bons olhos a palavra de Deus. Então o diabo já começou a levantar imperadores, começou a mudar o sistema, começou a trabalhar com governadores, imperadores para perseguir os cristãos. E aí você vê ali, antes de vir o Apocalipse, a perseguição severa que tinha da parte de Nero entre os cristãos. Ali Satanás já não usava somente os judeus. Ele usava os judeus, mas o foco maior e a intensidade ali agora estava usando os gentios para atacarem as igrejas dos gentios em todos os lugares. Um outro modelo em que Deus revela como Satanás ataca as igrejas são nas 7 igrejas de Apocalipse, que é um reflexo para todo o nosso tempo. Inclusive são 7, não é por acaso, é para bater com o tempo do fim, mais especificamente com a última semana. Já tenho vídeos no canal que eu mostro sobre isso. Entendeu? Então isso é um plano em que você só consegue enxergar com as dimensões. Você não consegue enxergar isso facilmente. Você vê pessoas falando sobre isso, é difícil, né, encontrar. Enxergando o plano dessa maneira, você tem uma visão, ainda mais se você olha todo esse plano, levando em conta as 2 casas de Israel, as festas proféticas. Se você leva em conta todo esse plano, levando em consideração a profecia das 2 casas de Israel, que está em praticamente todos os profetas e aparece no Novo Testamento e está em Apocalipse, levando em conta as 7 festas que profetiza todos os eventos, entendendo o reino da besta, porque às vezes você compreende sobre as 2 casas de Israel, compreende sobre as festas e não compreende sobre o reino da besta, quem será o verdadeiro reino da besta e a besta. Às vezes você compreende quem será mais ou menos a besta, a direção que ela vem, você tomou atenção para esses pontos na palavra da profecia, mas você não enxerga ainda as 2 casas de Israel. Mas quando você tem todas essas portas abertas, mais isso que eu estou falando para vocês da transição da aliança, não tem como você estar somente na 3ª dimensão. Você pode passar para a 4ª dimensão. Você consegue ver as coisas do alto. Você está preso no tempo pelo corpo, mas o Espírito te revela o passado e o futuro. Você consegue visualizar isso pela Escritura. Você consegue discernir e ver até o que tem no coração de um homem. É claro, você precisa que ele solte primeiro as palavras e faça as obras para você ver o que tem no coração dele. Caso contrário, você não consegue discernir isso. E isso faz parte de poderes da 4ª dimensão. Vai chegar um ponto em que eu acredito, agora não tenho nenhum texto para provar, mas eu acredito que nós vamos poder ver o que tem no coração do homem antes que ele fale a palavra, assim como Deus tem esse poder sobre nós. Antes que a gente fale a palavra, ele sabe que tem no nosso coração. Nós, pela palavra, ele deu esse poder com limites. Nós precisamos que os homens soltem as palavras e façam as obras para a gente saber o que tem no coração deles, o que se passa. A boca fala, o que o coração está cheio. Certo? Entendeu até aqui? É complicado, né? Então esse foi o passo 1. Eu expliquei já o passo 1. Agora eu vou provar para vocês que o passo 1 é verdadeiro. Que o passo 1 é bíblico. E que o passo 1 não é visualizado por tais homens que querem misturar o cristianismo com a política. E por isso interpretam textos errados, levam pessoas para direções erradas, colocando elas dentro de um labirinto e eles mesmos, estando dentro desse labirinto, não conseguindo encontrar a saída. E você vai poder ver isso do alto. E se for bem atento, vai poder sentir isso e não estar preso ao tempo. Tendo assim, reflexos da 4ª dimensão. Eu vou falar bastante disso, tá? Não enjoa não. Então no próximo vídeo, agora nós vamos ler os textos. É o vídeo número 4, então nós vamos para o passo número 2, tá bom? Eu vou tentar deixar isso na descrição, um trabalhinho meio chato que eu vou fazer, mas para vocês visualizarem melhor.